Hoje a gente vai ver em algumas pinceladas como era para Karl Marx a questão da educação. Mas, antes da gente começar, é fundamental entender alguns pontos do pensamento do Marx. Ou melhor, antes da gente discutir o pensamento dele, é importante a gente ter claro que a educação em si não era uma preocupação do Marx. O Marx não teve uma obra pedagógica, uma obra didática, ele não estudou diretamente a educação. A gente vai encontrar várias referências em relação ao processo educativo, à escola, ao ensino em geral, mas a gente encontra dentro de obras cuja preocupação é maior do que a própria educação. Vai encontrar referências à educação da ideologia alemã, a gente vai encontrar referências da educação em relação ao dentro do próprio Capital, né? Mas ele não era um estudioso propriamente da educação. O que ocorre e qual é a importância do Marx é que o pensamento dele, o formato que ele pensa, os princípios epistemológicos do marxismo, ou melhor, do pensamento do Marx, vão, sim, proporcionarem um desdobramento teórico para pensar especificamente a escola e a educação. A amostra disso é que a gente vai ter alguns pensadores influenciados pelo Marx, como Antônio Gramsci, ou mesmo o Althusser, que vão escrever análises sobre a escola. Como a gente pode ver aqui, né, o texto do Marx, eu já comentei isso antes, ele tem algo problemático, porque o texto dele mistura um lado propositivo e um lado analítico. O que a gente entende por um texto ou um pensamento propositivo? O que significa isso? Significa propor alguma coisa, propor um formato, uma nova forma de sociedade, uma nova forma de interação social. Um texto analítico tem a principal característica de descrever o que é, como as coisas são, e não como as coisas poderiam ou deveriam ser. E o Marx tem as duas coisas. O Marx tem um lado propositivo e um lado analítico. No lado propositivo, a gente pode citar, por exemplo, a frase que ele vai expressar esse pensamento lá na ideologia alemã, nas teses de Feuerbach, em que ele vai dizer que os filósofos se limitaram a pensar o mundo. O importante é mudar o mundo. Mas para mudar o mundo é preciso conhecer o mundo. É preciso saber como mudar alguma coisa e é preciso conhecer essa coisa, né? A gente vai, por exemplo, operar um carro, dirigir um carro, tem que saber os princípios básicos de como funciona um carro, senão não consegue tirar ele do lugar. Tem que ter um conceito mínimo sobre o que seja freio, aceleração, marcha. Mesmo sendo um carro automático, tem que ter uma visão de marcha. E assim por diante. Então Marx diz, olha, esse sistema é um sistema que explora o trabalhador e ele precisa ser mudado, mas para isso é preciso entender como é que esse sistema funciona. Então a gente vai ter o Marx analítico. A análise, as categorias de pensamento para conhecer a realidade. E é isso que interessa para nós, é entender o lado analítico do Marx. Então a gente precisa, en passant, no Capital, em que ele vai, sua obra final, fazer
a mais completa análise do sistema capitalista. O básico do pensamento do Marx é entender que a realidade ela é composta por partes contraditórias. A ideia de contradição não significa eliminação. Diferente dos princípios lógicos aristotélicos, em que A igual a B, B é diferente de C, logo A diferente de C, e C não pode ser B, muito menos A. No princípio do Marx, que é o que a gente chama de dialética, e a dialética não é a criação do Marx, ela vem desde os gregos, mas no caso do Marx, a proximidade maior é com a dialética hegeliana. No caso do Marx, então, ou no caso da dialética, uma identidade se faz a partir da sua negação, a partir do outro. Eu só sei o que é uma caneta se eu sei que existe, por exemplo, o papel. A caneta é um não papel. Até aqui estamos no nível da lógica aristotélica. Mas ultrapassando a lógica aristotélica, a gente pode dizer que eu só sou capaz de pensar a caneta, e a caneta só existe em função do papel. E o papel vice-versa. Ou seja, aqui o Marx vai entrar num conceito hegeliano de totalidade. A caneta é uma parte, o papel é outra parte de algo maior. Se a gente pensar, por exemplo, a escola física, banheiro é diferente da sala de aula. Mas ambos fazem parte do que a gente vai chamar de escola. A escola, como uma totalidade, tem esses atributos. E dentro de cada parte, que é uma totalidade em si, a gente vai encontrar outras partes. E essas partes, elas não se eliminam. Elas estão em interação. Dentro da escola, não é porque existe o banheiro que não existe a sala de aula. Não. É o conjunto. É a visão de conjunto. E socialmente, o Marx entende que o conjunto, que seria a sociedade, é composto por partes opostas, que ele vai chamar basicamente de classes sociais. E é essa contradição entre classes que vai mover a história. Ele vai chamar de luta de classes. Alguns pressupostos básicos do pensamento do Marx é o que vai ser chamado de materialismo histórico. O que é o materialismo histórico? Muita gente confunde esse materialismo histórico com uma visão determinista do Marx, entender que a história é meramente material, que as pessoas são resultados simplesmente do fator econômico. Mas, na verdade, esse sentido de materialismo histórico é uma compreensão dialética de que somos resultados de um movimento histórico. A história está em movimento, mas diferente do pensamento hegeliano, em que esse movimento é feito por uma entidade que seria Deus ou o Geist, não tem esse sentido religioso em Marx. As determinações econômicas, a luta de classes move a história. E nós somos resultado desse movimento. Assim como ele entende que existe as totalidades, que é uma totalidade dentro de partes que se relacionam para formar essa totalidade, o momento é um pedaço de uma totalidade que é a totalidade do movimento. Pegando a ideia do próprio Hegel, né? Existe a semente é uma não árvore e a árvore é uma não semente.
o que interessa, a semente ou a árvore? Numa visão hegeliana, que também vai ser uma visão marxista, o que interessa é o movimento histórico da transformação da semente numa árvore. Então, de uma certa forma, a configuração do sistema socioeconômico atual é parte de um processo. Falando de uma outra forma, a sociedade brasileira contemporânea do século XXI, com uma alta desigualdade social, é parte de um processo, de um movimento histórico que retoma lá a escravidão. Ou seja, né, a gente entende o Brasil contemporâneo, a gente entende as desigualdades sociais, entendendo o passado histórico do Brasil. Ou seja, o presente não veio do nada, surgiu assim, pimba, e o mundo é assim. Uma outra ideia que é fundamental e chave para entender o Marx, o pensamento marxista, é a categoria trabalho. O trabalho para Marx é o que faz o homem ser homem. É o que diferencia o homem dos outros animais. Que é o enfrentamento das condições diversas na natureza que o homem vai se desenvolver. Por exemplo, né? A gente pode pensar no Polo Norte nas várias formas de fazer uma casa. A gente pode fazer uma casa de pele de animais, ou a gente pode fazer uma casa de gelo. Os outros animais vão fazer a mesma casa invariavelmente em qualquer lugar do mundo. O ser humano não. Ele se adapta e ele ultrapassa as adversidades da natureza. Tu vai ter uma casa de barro em outro lugar. O homem, através do trabalho, é capaz de transformar a natureza e usar esse resultado do seu trabalho, né, em benefício próprio. Parece que para Marx, tudo isso complica quando surge a propriedade privada e a divisão social do trabalho, em que um grupo específico vai se apropriar do trabalho alheio. Então Marx vai dizer, olha, a sociedade, desde o início da história da humanidade, é uma história de contradição em que uns trabalham, que se tornariam seres humanos, mas que acabam sendo expropriados da sua condição de ser humano, porque o que justamente faz o ser humano, ele é expropriado, que é o resultado do trabalho. Ou seja, o trabalho era para te satisfazer e te transformar em ser humano e acaba sendo algo, o resultado, que tu vai deixar com outra pessoa. Vai dizer, olha, isso existe lá no mundo antigo, em que tu tinha os escravos que produziam as riquezas e ficavam com os escravos. Tu tinha os servos que produziam as riquezas e ficavam com os nobres. E no mundo contemporâneo, que é o mundo dele, que é da Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial na Inglaterra, no final do século XIX, até metade do século XIX, até um iniciozinho da segunda metade do século XIX, ele ia dizer, olha, a gente tem os operários que produzem os tecidos e os burgueses que ficam com os tecidos. E aqui tem uma questão importante, que é fundamental para a gente entender a questão da educação em relação ao Marx. Ele vai dizer o seguinte, olha, tem aqueles que produzem, aqueles que ficam com o que produzem. Aqueles que ficam com o que produzem, ele vai chamar de classe dominante, e que são aquelas, então, que detêm os instrumentos de produção. O que é um instrumento de produção? São os instrumentos responsáveis para tornar uma sociedade específica o que ela é. Então, por mais que a gente tenha esse discurso que o trabalho está acabando, que a indústria está acabando, que o que move a economia é o setor financeiro, é o setor terciário, mas nós estamos impregnados de indústria. Eu, por exemplo, estou na frente de uma TV, que é um produto industrial, ela não veio da terra, né?
estou na frente de uma webcam, que também é um produto de uma indústria, um computador, um HD, uma memória que foi feito pela indústria. Eu comi hoje uma comida que veio de uma panela elétrica, que veio da onde? Veio da indústria, né? Os talheres veio de uma indústria, tudo veio de uma indústria. A nossa vida concreta, material, é resultado da indústria. Então a gente pode dizer que quem detém os meios industriais na visão do Marx é aquele que detém, então, que se apropria do resultado daquele que detém a capacidade de trabalho. E aí a gente tem, então, a divisão de classes e a luta de classes entre os proprietários, classe dominante, burgueses, e os trabalhadores, classe dominada, proletários, operários. Só que o Marx vai um pouco além e vai dizer o seguinte: olha, além da classe dominante deter os meios de produção concreto da produção da sociedade, eles também detêm os meios espirituais da produção da sociedade. Ou seja, se a gente levar em consideração, indo um pouco além de Marx, né, mas que tudo que a gente pensa, o formato que a gente pensa, e isso, como eu já comentei com vocês, é um outro ponto também, que é um ponto de contato entre os clássicos da sociologia, né? A nossa forma de pensamento, a forma que a gente entende o mundo, é resultado social. A gente não tem autonomia. Eu não penso só o que eu quero. Na verdade, eu nem penso o que eu quero. Eu penso o que eu estou programado para pensar. Eu penso que o meu mundo, minha realidade concreta, minha realidade material, me permite pensar. Vamos analisar o seguinte. Vamos refletir, vamos raciocinar. Os meus pensamentos ocorrem através de palavras. Não fui eu que criei as palavras. E elas são relativas a objetos. E não foi eu que criei os objetos. Então, o formato do meu pensamento, que a gente pode chamar de representação tal, ela está diretamente ligada à sociedade. Porque se as palavras que fazem parte da língua, da linguagem, fosse algo que não fosse social e sim natural, nós teríamos uma língua universal, uma única língua para todo mundo, né? E isso não existe. Quais são os fatores, as razões que determinam que lápis seja lápis, que caneta seja caneta, e pêncil seja pêncil, e assim por diante? Outra disciplina. Aí a gente vai lá para a linguística, a gente vai lá para uma teoria avançada da linguagem, filosofia, né? Mas a constatação é que há uma determinação social da forma que a gente pensa. E aí o Marx vai dizer o seguinte: olha, a nossa forma de pensamento é a forma de pensamento que é incapaz de ver o movimento das coisas. Eu sou incapaz de perceber que a desigualdade social tem uma relação histórica. Eu sou capaz de perceber o comportamento de um indivíduo é relativo à sua condição social. E aí o Marx vai dizer que o trabalho que era para tornar o ser humano humano, ele aliena. Ele aliena. Alienar é perder algo, né? Já começa pelo fato de que o indivíduo não fica com o que ele produz, e passa também pela ideia, já numa sociedade industrial avançada, que ele nem vê o produto que ele está fazendo. Aí, pós-Marx, pensando no toyotismo, fordismo. E a organização, digamos assim, dessas representações mentais que são alienantes, que são fragmentadas, é o que o Marx vai chamar de ideologia. O Marx entende que a sociedade é composta por duas partes:
uma superestrutura e uma infraestrutura. A superestrutura é a parte material. A infraestrutura é a parte material, a parte econômica, né? Tudo que é material está dentro da infraestrutura. A superestrutura é a parte espiritual, que é o que ele vai dizer, então, que é a ideologia. Um conjunto de ideias e valores que, atenção, se pretendem naturais, se pretendem associais, ou seja, se pretendem universais, se pretendem próprias do ser humano, mas que, na verdade, são relativas a sociedades históricos socialmente determinadas, né? Nesse aspecto, tirando a polaridade que o Marx dá para isso, não é muito diferente da visão de mundo, não é muito diferente da visão de consciente coletivo do Emílio Durkheim, né? Não estou dizendo que é a mesma coisa, mas nessa característica de ser a representação um produto da sociedade, sim. A diferença é como cada um desses três pensadores vai entender como isso funciona e para que isso funciona, né? O principal aqui, um ponto importante, o para quê. Bem, aqui a gente tem, então, né, agora, a questão da alienação. A alienação e a ideologia não é um pensamento falso da realidade. Isso é um ponto de discussão pós-Marx, digamos assim. O que é ideologia? Se a ideologia é uma mentira, se a ideologia é uma falsidade. Não. A ideologia é uma visão falsa, incompleta, limitada da realidade. Ela não é falsa, ela não é mentirosa, ela é limitada. Um ponto importante, a ideologia não se aceita como ideologia, senão ela não seria ideologia. Nessa linha do Marx, ideologia não se aceita como ideologia. A gente tem, por exemplo, uma sociedade patriarcal, com valores machistas, que não vai se assumir enquanto ideologia. Por quê? Porque no momento em que se assumir enquanto ideologia, vai desnaturalizar a sua condição. E aí, desnaturalizando a sua condição, ela perde o quê? A sua justificativa. A ideologia funciona como uma espécie de justificativa social para as coisas serem como são. E aí, por exemplo, como está aqui o exemplo, a questão do trabalho. O salário como pagamento do tempo, do produto, do trabalhador. Só que na visão do Marx, o salário é muito mais complicado que isso. O que paga o salário na visão do Marx? Marx diz que o que o salário paga não é o que o operário produziu, mas o preço do operário enquanto operário. Vamos tentar fazer uma analogia. Vamos pensar numa ferramenta. Numa chave, num martelo. Vamos pensar assim. Tu paga pelo martelo, não o trabalho que tu vai ganhar em cima dele. Tu paga o custo dele. O quanto ele custou. Mas depois que tu pegou aquele martelo, o que tu vai fazer com aquele martelo? O problema é teu. Tu pode ganhar muito dinheiro pagando o martelo e tu não vai dar, obviamente, a diferença do martelo, né? Mas é que tu estava comparando pessoas com objetos inanimados. Só que aí é que está o detalhe. O ser humano dentro do mercado de trabalho é uma mercadoria. Ele não é um indivíduo, não é um sujeito. Ele é uma mercadoria. Ele vai lá e vende a sua capacidade de trabalho. E o salário é o pagamento pelo indivíduo enquanto uma mercadoria, não pelo trabalho. Pagou o martelo, acabou ali. Tu vai dizer, mas aí tu ganha um salário mensal. Sim, tu ganha um salário mensal porque tu precisa da manutenção. É como se, por exemplo, numa ferramenta tu gastou por ela, mas tu tem que mantê-la. Então tu vai manter com óleo, alguma coisa assim. E com o trabalho, o ser humano não é diferente. Precisa de alimentação e precisa pensar no futuro. Tu precisa pensar também
Porque essa ferramenta chamada ser humano, ela envelhece e não tem peças de reposição, pelo menos por enquanto. Então, tem que pensar numa outra forma de peça de reposição, que é a prole, que são os filhos. Né? Por isso que vem o nome proletário. Então, o que o salário paga não é o teu trabalho, mas sim o teu custo, quanto tu custou para estar ali, e um percentual além, que é o custo dos teus filhos, porque depois que tu morrer, os teus filhos vão ter que estar trabalhando ali também. Bem, então, como é que o Marx entende a escola nesse sistema? Primeiro que a escola, assim como a igreja, os jornais, para Marx, pertencem a uma categoria social que é a burguesia. E nesse sentido, a escola, a igreja, os jornais, ou a gente pode dizer no mundo contemporâneo, né, os telejornais, a televisão, elas são reprodutoras do pensamento específico da classe específica, que é a classe dominante. A gente pode dizer que a classe dominante tem uma percepção da totalidade social a partir de si. A mesma coisa o operário. Verdade? Na visão do Marx, a visão do operário é a visão do burguês. Por quê? Porque o operário aprende a pensar como burguês, adquire os valores burgueses. Por quê? Porque ele domina os meios de produção material, o burguês, e os meios de produção espiritual. Então ele vai ser dono da escola e vai levar para a escola os seus valores. A mesma coisa na mídia e assim por diante. Então aqui, Revolução Industrial, trabalho infantil, 1844, vai ser proibido, né, pela lei inglesa de 1844. Mas toda a primeira Revolução Industrial, ao contrário do que se diz no senso comum, né, ela foi embasada na mão de obra infantil e na mão de obra feminina. O mercado de trabalho feminino, ele não é recente, ele existiu sempre desde os primórdios da humanidade. O que ocorre é que a mulher da classe média se liberta economicamente do homem e começa a trabalhar. Mas a mulher já trabalhava desde os primórdios. Primeira Revolução Industrial, as mulheres trabalhavam. Alguns comentários aqui sobre o elogio do Marx ao capitalismo, fugindo um pouco do assunto, né? Mas só para não deixar em branco, significa que o Marx está dizendo o seguinte: olha, na sociedade arcaica moderna, do Estado moderno, as pessoas eram necessariamente diferentes. Tinha o nobre, tinha o clero, tinha a nobreza. E o capitalismo trouxe, teoricamente, a igualdade perante a lei. Todos são iguais. Pensem sempre na Revolução Francesa, liberté, égalité, fraternité. Né? O que interessa para nós é aqui, o trabalho. Vamos frisar o que a gente disse antes. Para o Marx, o trabalho é o que torna o ser humano humano. Então, na visão do Marx, o trabalho tem um sentido pedagógico, que é de ensinar um ofício à criança. Atenção, ele não está fazendo apologia ao que a gente entende hoje para o trabalho infantil. Ele está dizendo outra coisa. Ele está dizendo que a criança tem que aprender um ofício. Quando ela for trabalhar, e não é que nem essa imagem, mas ela tem que aprender o processo produtivo. Ela tem que aprender desde cedo como é que funciona. Aí a gente vai entrar no Marx propositivo. O Marx, não o Marx analítico, porque o Marx analítico vai dizer que a escola é um sistema que pode trazer uma alienação, e o trabalho infantil é o trabalho da exploração da criança. O que ele propõe é outra coisa completamente diferente. Posição do Marx, né, em relação à escola. Ele vai dizer que a escola tem que dar conta de 3 aspectos básicos da formação do ser humano. Um, que são as matérias, como a gente já conhece, né? São as matérias que vão estimular o desenvolvimento intelectual do indivíduo.
E aí, fazendo consonância com o Platão, a educação física, porque você é capaz de pensar bem se o teu corpo estiver bem. Esse é o princípio platônico. E aí, um terceiro elemento da educação, são 3 elementos da educação para Marx, que é a questão tecnológica, que a criança aprendeu processo produtivo, que a criança aprender a se desenvolver enquanto ser humano a partir do momento em que ela é capaz de entender o processo produtivo e participar do processo produtivo, que na visão do Marx é justamente o que faz o homem ser humano. A gente poderia dizer que uma das importâncias desse pensamento do Marx, dessa visão do Marx para a pedagogia, é justamente o debate contemporâneo da oposição entre o que a gente pode dizer de uma educação voltada para o trabalho, ou para o destrabalho, mas vamos pensar uma educação, vou corrigir ali, né, para o trabalho, mas para o mundo do trabalho, no sentido que o que mais vai importar é eu, enquanto ser humano, enquanto trabalhador, e seu oposto, que é uma educação voltada para o mercado de trabalho, ou seja, uma educação que não faz seres humanos, enquanto seres humanos que vão trabalhar para se realizarem, mas sim seres humanos que são instrumentos de trabalho, mercadorias de trabalho. Não é à toa que existe esse termo chamado mercado de trabalho. Então, aqui, voltando ao que eu disse antes. Aqui é o Marx propositivo, a escola como deve ser, e aqui a escola como é. A escola dá para dizer que ele concorda aqui com um pouco do Durkheim. Aqui é uma cena do filme do The Wall, Pink Floyd, que eu gosto muito, né? E reflete bem a ideia de massificação. O indivíduo não é feito para ser indivíduo, mas ele é feito para ser uma mercadoria, ele é feito para ser mais um na massa. E o objetivo da educação, ela tem que ser pública, porque ela tem que cumprir um papel social, e ela não vai conseguir cumprir um papel social se ela for individual, se ela for uma educação doméstica. Ela tem que estar em acordo com os valores sociais, mas ela acaba sendo um instrumento de interesses privados, não diria individuais, mas diria de um grupo. Não, Marx aí vai dizer, a escola seria mais um instrumento de dominação, a escola seria um instrumento de transmissão ideológica, em que a classe dominada aprenderia os valores da classe. Só para finalizar, dos principais pensadores logo após o Marx, que vai ter um desdobramento dessa ideia de ideologia, é esse sujeito chamado Althusser, criar um conceito chamado aparelhos repressivos do Estado e aparelhos ideológicos do Estado. Mas isso vai ficar então para um outro curso, e até mais, meus caros.